Lucas capítulo 7, versículos 24 ao 34. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os que nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Quem diz amém? Meus amados irmãos, nós falamos na sexta-feira passada, só a título de retrospectiva, que dois grandes milagres acontecem no capítulo 7, segundo o registro de Lucas. Lucas registra a cura de um servo, de um centurião, que está à beira da morte, e este homem procura auxílio na pessoa necessária. Este homem é um homem que tem autoridades, tem servos ao seu comando, tem soldados ao seu dispor, e este homem tem um problema muito sério, que é alguém que ficou enfermo, e talvez os remédios da época utilizados não deram jeito, como um mal que foi instalado na vida daquele homem, e ele sabe que a única solução que ele tem é procurar um homem chamado Jesus, que tem autoridade e poder para repreender. Ele não procura para receber uma resposta qualquer. Ele procura porque sabe que Jesus tem a resposta necessária. E ele vai. Ele não quer que Jesus vá até a sua casa, porque não é necessário. Porque ele entende o que é autoridade, ele foi treinado, ele foi ensinado que alguém que exerce autoridade sobre alguém não precisa pegar a força para que esta pessoa possa executar o serviço. Ele sabe que o comando daquele que é líder, quero dar um exemplo muito prático, como na igreja, não precisa colocar força. É só pedir, os irmãos de pé, a igreja logo fica de pé. Ninguém precisa dar uma ordem que machuque as pessoas.
É simplesmente uma forma mecânica de pedir e gentilmente as pessoas se levantam. Por quê? Porque as pessoas entendem quem está ao púlpito pregando a palavra, essa pessoa pode pedir para ficar de pé ou sentar-se na hora necessária. Então o centurião sabe que ele foi treinado, que ele foi adestrado para dar ordens, e as ordens dele são cumpridas. Tanto é que ele diz que tem servos, tem soldados ao seu dispor. Ele manda o soldado vir, o soldado vem. Ele manda o soldado ir, o soldado vai. E ao servo faz isto, e o servo logo faz. Glórias a Jesus. Nós temos um coronel aqui nesta noite, coronel Adriano, e ele foi comandante. Ele sabe, ele não precisava usar força, ele só mandava a tropa ficar em sentido, fazer isso, e a tropa logo obedece. Então o homem sabe que Jesus tem esse poder, que está muito além do poder dele. O homem não pode dar cura, mas Jesus pode. O homem não pode mandar o servo ficar são, mas Jesus pode. E ele disse: eu também sei o que é autoridade, Senhor. Mande somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus olha para a multidão e fica admirado com aquilo. E ele, segundo Mateus, olha para a multidão e diz: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Glórias a Jesus. Eu trabalhei numa empresa que um colega meu, ele não era evangélico, não era. E ele, primeiro filho que ele teve, Valdério, o menino, quando chegou com 5 anos, começou a sentir incômodos, reclamar da mãe de dores. Levou-se a criança ao médico, constatado, tinha uma mancha no fígado, e a mancha vai crescendo. Os médicos chamam os pais e dizem: olha, o problema é grave, temos que fazer uma intervenção cirúrgica, senão a criança morre. E um dia eu ia para o trabalho no ônibus, encontrei com ele estava super nervoso. Ele ia para o médico para pegar os resultados finais da criança. E eu disse para ele: se você crer que Jesus Cristo tem poder para fazer com que essa mancha desapareça do fígado do teu filho, vai se cumprir segundo a tua fé. Glórias a Jesus. E ele pegou o exame, voltou ao médico e disse para o médico: alguém me falou que Jesus Cristo vai curar o meu filho. E não é que a mancha foi diminuindo e sumiu. Porque Jesus Cristo tem poder para repreender qualquer tipo de enfermidade. Glórias a Jesus. As pessoas que presenciam, que ouvem Jesus Cristo, as notícias correm. Jesus está em Cafarnaum. E ele resolve sair de Cafarnaum para a cidade de Naim, 40 quilômetros ao leste de Cafarnaum. E ele vai. Quando ele chega de frente da cidade, ia saindo um funeral. O filho único de uma viúva morreu. Havia choro, pranto, a viúva estava em desespero. Jesus toca no esquife e diz: mulher, não chores mais. Olhou para o jovem e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem levantou. Glórias a Jesus. A multidão vê a cena, um milagre portentoso, as notícias espalham. Mas neste momento, por ordem de Herodes Antipas, lá na fortaleza de Maqueros, ao leste do Mar Morto, está preso o profeta do Senhor, João o Batista. João Batista, irmãos, ele é fruto de um milagre. Primeiro, ele é fruto de uma profecia, segundo Malaquias, capítulo 3. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que seria o precursor do Messias. Ele está imbuído do Espírito Santo. E Lucas, no capítulo 1, registra, primeiro, versículo 80, que esse João, ele cresce no deserto. Ele não só cresce fisicamente, mas cresce em robustez espiritual. Glórias a Jesus. Zacarias, seu pai, na época, sua mãe Isabel,
já eram adiantados em idade. Zacarias fazia parte de uma das 24 ordens estabelecida por Davi, a ordem oitava de Abias, e ele coube-lhe por sorte. Só para ter ideia, naquela época tinha aproximadamente, segundo Flávio Joséfo, 20.000 sacerdotes. E justamente naquele dia coube a sorte de Zacarias entrar para oferecer incenso ao Senhor. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que no momento certo, na data certa, que Jesus tem para operar nas nossas vidas, não importa o tamanho da multidão, o que importa é que a sorte vai cair sobre a nossa vida. Glórias a Jesus. Ele orava porque para uma mulher judia que não gerava filhos, era uma maldição terrível. Mas ficaram velhos, possivelmente, talvez, até não pediram mais um filho, porque depois de velho, o costume das mulheres cessou. Ela também era estéril, para que mais? Talvez não adiantasse mais. Talvez ele pediu tanto como nós. Às vezes nós pedimos uma coisa, pedimos, e tem gente que recebe aqui, tem outro que vem dar testemunho ali, tem outro que espera ali, tem outro que está dando testemunho, tem outro que traz aqui o testemunho para contar, e a gente fica dizendo: Deus, eu estou pedindo tanto tempo e nada acontece. Deus, parece que Deus esqueceu. Mas Deus não esqueceu. No momento certo, na hora certa, Deus tem um milagre para operar em nossas vidas. Glórias a Jesus. A sorte cai sobre Zacarias. Ele entra para oferecer incenso. E do lado direito do incensário está um anjo. E quando o anjo aparece, as perninhas do sacerdote começam a tremer. Ele está atônito, boquiaberto, e o anjo disse para ele: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Irmão, não foi ouvida naquela hora, foi ouvida há muito tempo. Você nem sabe. Você há tanto tempo teve, mas a oração já foi ouvida. Agora o momento de Deus resolver é com Deus. Mas as orações já foram ouvidas. Ele disse: no momento, no tempo certo, a tua mulher, Isabel, vai dar luz a um filho. Ora, irmãos, olhar para a situação dele, velho, a mulher estéril, esperar um filho, somente uma coisa fora do comum. Irmãos, Deus é fora do comum, irmãos. Deus é Deus de surpresa. Quanto menos você espera, Deus tem algo para realizar na sua vida. E ele disse: olha, a sua mulher vai ficar grávida, e Deus já escolheu um nome para ele. O nome dele vai ser João. Aí Zacarias disse: como vai ser essas coisas? Ele disse: olha, você não creu, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Quando o menino nascer, você vai falar. Mas enquanto isso, aí a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que Deus ocultou Isabel por 5 meses, para que o opróbrio daquela mulher não fosse tido entre os demais. Já pensou uma mulher velha chegar para a vizinha dela e dizer que está grávida, Valdério? As pessoas dizem que Isabel está caduca. Como é que pode? Uma senhora de idade, todo mundo sabe que ela é estéril, e aí ela parece grávida. Aí eu aprendo que Deus muitas vezes nos esconde, nos guarda, porque as pessoas, se ouvirem alguma coisa de Deus sobre nossas vidas, elas vão menear a cabeça, elas vão rir e dizer: isso nunca vai acontecer. Como Deus é sábio, para que ninguém fique tirando chacota, Deus nos esconde muitas vezes. Ela, quando estava com 5 meses, a barriga grandinha, aí já estava pronta para mostrar o milagre. Aí Deus diz: apareça, porque já está na hora de você mostrar para todo mundo que eu sou Deus de milagre. Glórias a Jesus. O menino nasce, é desmamado, e o menino cresce nos desertos. João, ele começa seu ministério profético quando Herodes Antipas era o tetrarca. Um homem dissoluto, beberrão, um homem sem princípios,
o homem que vivia em festas grandiosas, que tinha prazer de mostrar sua glória e poder, um adúltero, porque ele tomou a mulher do seu irmão Filipe, adúltero. E João não tem papa na língua, não. João, ele vai pontuar os pecados de Herodes. Os irmãos lembram do capítulo 3? João é aquele que veio aterrar os vales, aplainar os montes altos, é aquele que vai endireitar as veredas tortuosas. E quando ele aparece à multidão, a multidão concorre para ouvi-lo. E a mensagem de João é um trator de esteira. A multidão está vindo. E Mateus, no capítulo 11, diz que os fariseus e saduceus também estão no meio da multidão. Estão os publicanos, estão os soldados, as pessoas que viviam a vida pregressa terrível. Aí João, quando vê a multidão, hoje, quando nós vamos pregar, a primeira coisa que se dá a paz do Senhor. João, quando vê todo mundo, olha e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Se João tivesse nesse púlpito, quando todo mundo ouvisse isso, perna para que te quero. Quem quer ser chamado de víbora? Mas João, irmãos, tem autoridade de Deus. Quem tem autoridade de Deus, irmãos, tem segurança naquilo que fala. Glórias a Jesus. As pessoas vieram, João, o que é que a gente faz agora? João disse: quem tem 2 túnicas, venda uma e reparta com quem não tem. Que coisa difícil, né? Você repartir o que tem. Irmão, João não é contra quem tem. João está dizendo: se você pode ajudar, ajude. Eu vi uma frase interessante de Milor Fernandes: o importante é ter, sem que o ter te tenha. Você pode ter, mas o ter não pode dominar a sua vida. João disse: se você tem 2, para que 2? Reparta com quem não tem. Se você tem alimento de sobra, reparta com os carentes e necessitados. Nesta pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu a esperança, muita gente olha para suas despensas e vê que o alimento é escasso, e quanto mais se gasta, menos se coloca, acaba-se. E há um conflito, porque as pessoas estão em polvorosa, perguntando: e amanhã, o que é que nós vamos comer? A mesma coisa os discípulos perguntaram a Cristo. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. O Jesus que cuidou dos pardais e que cuida dos lírios dos campos é o mesmo Jesus que vai cuidar de você que está me ouvindo nesta noite. Glórias a Jesus. Então João disse: olha, se vocês tiverem muito alimento, reparta com quem não tem. Ajude quem não tem. Os publicanos chegaram e nós, o que nós vamos fazer? Cobradores de impostos. Aí João disse: olha, vocês não cobrem mais do que aquilo que é necessário. Só cobre o necessário. Mandou cobrar aquilo, não precisa extorquir ninguém, não precisa apunhalar ninguém para pegar mais. Então, se contente com o que é necessário. Aí o soldado disse: e nós, João? João disse: olha, vocês não use de coisas muito duras com as pessoas, faça somente o necessário. Mas os fariseus e os saduceus, os doutores da lei, não quiseram ser batizados por João. Aí João disse: vocês pensam que por acharem que são filhos de Abraão, vocês são alguma coisa? Não. Se vocês não fizerem nada, Deus pode levantar dessas pedras e elas podem clamar. Glórias a Jesus. Então João é esse pregador que não guarda papa na língua, um pregador que não está conivente com as ações de Herodes. Ele denuncia, pontua os pecados de Herodes.
Nós estamos vivendo um evangelho, quando eu falo isso, eu estou falando dentro de uma cosmovisão, um evangelho que muitas vezes se oferece, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem arrependimento e o evangelho sem cruz. Os irmãos lembram que lá no capítulo 9 de Lucas, Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e depois, por favor, me siga. Talvez esse evangelho não desse muito ibope para as pessoas. Por quê? Porque o discipulado tem um preço. O pastor Billy Graham sempre dizia, a salvação é de graça, mas o discipulado requer tudo que você tem. Tudo, 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 tudo. Não pense que seguir a Cristo é uma coisa de iê. Muitas vezes as pessoas que não conhecem a Cristo são convidadas para os cultos, elas assistem, elas choram, elas ficam comovidas. Na hora de lançar o convite, hoje não. Eu preciso resolver alguma coisa. Resolver o quê, irmão? Resolver o quê? Resolver nada. Você tem que resolver você se entregar para Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas esse profeta que não tem papa na língua, esse profeta que é a voz do que clama no deserto, este profeta que é o precursor de Cristo, do Messias, do Filho de Deus, daquele que ia se oferecer como expiação pelos nossos pecados, está preso. E Herodes está solto. Aí você se pergunta, por que muitas vezes eu sou sincero com Deus, eu sou dizimista e eu me encontro numa situação dessa? Por quê? Porque Deus é soberano, irmãos. Deus, Ele é que domina sobre todas. Nós não sabemos nada. Nós temos que nos quedar diante da soberania de Deus e dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso e que Ele é fiel em nossas vidas. João está preso, e eu falei aqui na semana passada que eminentes homens da história bíblica foram também tomados de dúvida. Eu citei Moisés no capítulo 11 de Números. Deus já havia mandado o maná caía toda tarde. Na sexta-feira caía dobrado, porque no sábado ninguém apanhava o maná. Aí o povo chegou para Moisés e disse, Moisés, nós já estamos fartos de comer maná todo dia. Eu fico pensando, irmãos, que tem muita gente que está em casa com saudades dos cultos da igreja. Ah, se a pandemia acabasse, eu estaria no culto direto. Segunda oração não perdia uma, consagração não perdia. Todos os cultos nas terças-feiras eu estaria lá. No domingo eu não perderia culto na minha igreja. Ah, glória a Jesus. Agora você vê a falta que o culto te faz. Felizes são aqueles que estão aqui no culto online. Felizes são aqueles que fazem as lives. Por quê? Porque no número reduzido nos dá a sensação de que nós estamos juntos. Como é bom, Banda Elo, nós estarmos juntos, louvando a Deus. Vocês cantam, tocam, o povo glorifica a Deus. Aí Jesus visita Jesus batiza com o Espírito Santo. Como é bom, Valdério, estar aqui no púlpito cantando nas santas ceias, onde os obreiros estão reunidos, a igreja cheia, apinhada de crente, e o povo glorificando a Deus e dizendo, eu não queria que a Santa Ceia acabasse agora, dando louvor. Por quê? Porque é gostoso estar na presença de Deus. Glórias a Jesus. Então esse profeta, irmãos, o profeta do Senhor está preso. E eu citei aqui, Números capítulo 11, o povo parece que enjoou do maná. Reclama Moisés, nós queríamos comer carne. O povo está com saudades de comer os peixes, os melões, de comer as melancias do Egito. Saudades. Aí Moisés disse, olha Deus, eu não pari esse povo todo não sou mãe desse povo todo. Aí Moisés disse, é melhor morrer do que ouvir as murmurações. Moisés, homem de Deus, por que não falar de Elias lá no capítulo 19? No capítulo 18, Elias
ele restaura o altar do Senhor que está quebrado, coloca as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Os profetas de Baal comiam às custas do rei Acabe e de Jezabel. Ela, achando pouco, trouxe mais 400 profetas da deusa Aserá. Com 450 de Baal, 850 profetas que profetizavam mentiras para o povo e para o rei. O povo está acostumado com essas coisas na época. O povo estava deixando que a fé fosse por água abaixo. Mas Deus sempre tem homens de Deus levantados para que o nome deles seja glorificado. Aí Elias se levanta, convoca todo Israel para o Monte Carmelo, faz o altar, prepara o holocausto, ainda por pouco manda molhar tudo, cavou o rego ao lado e disse: não tenham pressa, comecem a clamar. Aí começam a clamar a Baal, e Baal não aparece, porque Baal é uma falsidade. Baal não é Deus. Quem é Deus em Israel. Quem é Deus é o nosso Deus soberano. É aquele que fala, é aquele que vê, é aquele que opera, é aquele que visita, é aquele que salva. E Ele está conosco nesta noite. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. Passou-se o tempo, nada acontece. Elias disse para Deus: mostra, ó Deus, que existe Deus em Israel. O fogo desce, consome, lambe a água, consome o holocausto. O povo levanta as mãos e diz: somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Mata-se os profetas. Jezabel fica sabendo e diz: assim me faça os deuses se amanhã a cabeça do profeta não tombe. Elias não teve dúvida. Pegou as trouxinhas dele, chamou seu moço e perna para que te quero. Andou, foi para Berseba. Quando chegou em Berseba, que pertence a Judá, disse ao moço: fica aqui, que eu vou lá no deserto. E ele andou caminho de um dia, 40 quilômetros. Chegou debaixo de um zibro, deitou-se e pediu a morte. Aleluia! Quantas vezes, irmão Azarias, nós buscamos refúgio debaixo de um zimbro, uma planta com pouca folhagens, que não dá uma sombra necessária, e pedimos a morte. Ó Deus, é melhor morrer do que viver nesse mundo. Não peça a morte não, meu querido, nesta noite. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus é Deus na pandemia, Deus é Deus na tempestade, Deus é Deus na prisão, Deus é Deus na doença, Deus é Deus no problema, Deus é Deus em nossa vida, glórias a Jesus. Por que não falar de Jeremias, no capítulo 20, Pazu, filho do sacerdote, ele afronta o profeta, fere o profeta Jeremias diante da porta de Benjamim e coloca o profeta no cepo, amarrado. Aí Jeremias diz: Senhor, eu gritei violência, eu gritei pecado, decepção, eu gritei, eu falei, fui atalaia, e parece que nada acontece. Aí ele disse: tu me iludiste, e eu estou iludido. Cercaste-me por volta, e eu, como iludido, fiquei. Se você pensa que está iludido nesta noite, porque alguém te afrontou, porque você está no cepo da dor, da doença, não se preocupe. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Este homem, usado por Deus, um profeta que não andava com conversinhas, ele tem suas dúvidas. E ele manda os seus discípulos saber se realmente ele era o Cristo, o Messias, ou se ele devia ir para outro. Jesus não diz nada. Tem momentos em nossas vidas que Jesus não diz nada. E aí, estou doente, Jesus, eu vou até onde vai? Jesus não diz nada.
Eu quero dizer nesta noite que o silêncio de Deus é uma grande pedagogia para a nossa vida. Não diz nada. Mas Jesus está operando e nós vemos isso aí. Por quê? Porque as notícias, elas andam. Notícia de que alguém foi curado ali, de que Deus, ontem eu ouvi uma notícia fantástica. A prima da minha esposa, numa pandemia dessa, numa crise de emprego, o esposo dela conseguiu um emprego, glória a Jesus. Então as notícias nós ouvimos. Uma notícia do emprego, uma porta aberta, Jesus visitou aqui, visitou ali, e muitas vezes é dizer, e com a gente Jesus está calado, não diz nada, mas os milagres estão aí. Eles veem os milagres, e ele diz, vá até João e diga para ele que os pobres é anunciado o evangelho, os enfermos são curados, os espíritos maus são expelidos, os cegos recebem vistas e há ressurreição. Eles foram embora. Quando eles vão embora, agora a conversa é com a multidão. Quem está presente? Por quê, irmãos? Porque a multidão, muitas vezes, só seguia Jesus pelo alimento, pelos sinais e pelos milagres. Eu conheço uma pessoa, estou dizendo que não ouvi falar, conheço uma pessoa que quando está em dificuldade, a igreja não perde culto, oração, ciclo de oração, consagração. Quando Jesus abençoa, ela, perna para que te quero. E ela, nesse exato momento, Deus abençoou bastante, ampliou as fronteiras, e ela nunca mais veio para os pés de Jesus. Então as multidões queriam isso, a multidão queria milagre, a multidão queria multiplicação de comida. Essa multidão está iludida. Porque na época de Jesus, irmãos, a teologia do templo era falha. Um dia Jesus disse, olha, o batismo de João é do céu ou da terra? E eles não souberam responder. Eu disse, você não sabe nem responder isso aí? Então uma teologia complicada. As pessoas, os próprios sumos sacerdotes, eles deixavam que as pessoas vendessem os animais com as pessoas que vinham fazer as ofertas, os sacrifícios. Aí Jesus olhou para todo mundo. Aí disse, vocês foram ver o que no deserto? Vocês pensam que João era um caniço que era levado pelo vento para lá e para cá? Não. Vocês pensam que iam encontrar no deserto um homem vestido com roupas talares e ricas? Não. Mateus disse que João se vestia de pele de carneiro, de camelo, um animal impuro, segundo a lei, cingido os lombos com um cinto de couro na cintura, e alimentação estranha. João comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Então João não tinha muitas coisas. João era tranquilo. Quem quisesse ver João era só ir para o deserto. João estava lá pregando a palavra do Senhor. Agora, o que é interessante é que no templo tem Caifás e Anás, somos sacerdotes. No templo tem sacerdotes. O templo de Herodes era uma coisa fantástica, que segundo Flávio Joséfo, o presente que Herodes deu para o templo foi um cacho de uva, que cada uva era do tamanho da melancia, batida de ouro puro, glórias a Jesus. Então as pessoas se ufanavam em ver a glória de Israel no templo. Mais uma teologia louca e fadada ao esquecimento. Aí disse, vocês foram ver um profeta no deserto. Aí disse, ele é muito mais do que profeta. Porque dos nascidos de mulheres, na antiga dispensação, porque havia um silêncio profético de Malaquias até Mateus. Na época de Malaquias, quem dominava eram os persas. Silêncio profético. Não tem profeta, não há manifestação do teopneusto, da inspiração divina. João é o último profeta da antiga aliança e ele é a dobradiça que abre para o canal e a nova era da graça de Jesus Cristo. É ele que introduz Jesus Cristo como o arauto daquele que veio preparar o caminho do Senhor. Aí Jesus agora, irmãos, ele vai falar o seguinte:
para aqueles que estavam presentes. No versículo 31, e disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Eu quero fazer uma análise com introspectiva nesta noite. Se Jesus olhasse para a nossa vida nesta noite, a quem ele ia comparar? A quem? A quem essa geração de hoje, cantor Valdério, nós podemos comparar a quem? Aí você pode dizer, não, é a geração do arrebatamento da igreja. É a geração do avivamento. A quem nós vamos comparar esta geração? Uma geração que tem um grande profeta, João Batista, e uma geração que tem o privilégio de ver a manifestação do Cristo, do Filho de Deus. Operando milagres, fazendo maravilhas, multiplicando pão e pregando a palavra do reino. Tinham tudo e desprezaram tudo. Tinham olhos e não viam. Tinham ouvidos e não escutavam nada. Aí Jesus disse, a quem eu posso comparar esta geração? Aí Jesus vai dizer, esta geração da época são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Agora vem o Filho do Homem, um título messiânico do próprio Cristo, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. O que esta geração quer, irmãos? Nesta quarentena, milhões de pessoas estão trancafiadas em casa. Primeiro, porque o vírus é fatal, há um grupo de risco e faz-se necessários cuidados. E é necessário. Para quê? Para que haja uma proteção individual. E nós aqui também cumprimos as determinações dos órgãos de saúde. Todo mundo de máscara, álcool, gel. O afastamento das pessoas. Nós estamos fazendo segundo o que se pede. E como eu falei a princípio, pessoas estão em casa, desejosas. Tem irmão que liga, pastor, eu tô ansioso para chegar o dia de nós podermos estar juntos. Ninguém pode pegar na mão de ninguém, ninguém se abraça. Os netos estão afastados dos avós. Os mais velhos nem sequer podem estar próximo, tem que estar preso em casa. Muitas vezes as pessoas, os alimentos têm que passar por um rigor para poder adentrar nas casas. E aí tem que desinfectar, tem que passar álcool. E as pessoas estão clamando para estarem presentes nos cultos. Olha como está fazendo falta a igreja nesta hora. De podermos ouvir os testemunhos, os louvores a Deus, de ouvirmos sempre nas terças-feiras a ministração da palavra de Deus aqui pelo nosso pastor, estarmos juntos cada mês na Santa Ceia. E agora? Nós estamos reclusos, sem podermos estar juntos.
Aí o pessoal fica em casa. Ah, meu Deus, acabe logo. E queira Deus que acabe logo. E queira Deus que acabe logo. Agora, quando isto acabar, você vai cumprir aquilo que você está falando? Você virá para a igreja orar ao Senhor? Você virá consagrar-se a Deus? Você vai vir aos cultos a Deus? Você vai tocar com mais denodo, com mais responsabilidade? Você vai escolher os hinos cristocêntricos, não hinos egocêntricos que exalte o eu, não os hinos que cante a vitória antecipada e que se esqueça que existe um Salvador que veio resgatar vidas e dar vida com abundância. De que haja um compromisso na evangelização, de que você seja um evangelizador, um discípulo por excelência, que não perca tempo com as oportunidades, que quando alguém que vier ao seu encontro, que não conhece a Cristo, você logo diga que Cristo é o verdadeiro Salvador da sua vida. Será que você vai cumprir com isto aí? Será que você vai ter mais amor à obra missionária? Em dizer, Senhor, todo mês, ou sempre quando eu puder, eu vou dar a minha oferta missionária, porque eu também quero que esta palavra alcance vidas em terras distantes e o teu nome seja glorificado. Será que aqueles que não eram fiéis nos dízimos e nas ofertas voltarão com compromisso, dizer, Senhor, a primeira renda que eu receber, a minha fazenda, eu vou tirar a tua parte e logo vou dá-la para a obra do Senhor, porque não me pertence, é tua, Senhor. Glórias a Jesus. Aí Jesus disse, a quem eu vou comparar a esta geração? Esta geração é como meninos que estão na praça, que se a gente toca flauta para alegrar, brincar de casamento, eles não querem. Não agradou. Aí vamos virar o lado da moeda. Não, vamos agora cantar lamentações. Brincar de funeral. Vamos chorar um pouco. O povo também. Não queremos também. Ô geração difícil, cantou Valdério. Júnior, geração difícil. Coronel Adriano, geração difícil. E esta pergunta de Cristo ecoa até hoje. A quem vou comparar esta geração? Quero ser mais conciso. Se Jesus nessa noite perguntar a você a quem eu posso comparar a sua vida, você é desses meninos que se canta, toca flauta, você não agrada. Se chora, você também não agrada. É como alguém que está na casa de Deus, se o culto não tiver muita glória, foi frio. Se tiver muita glória também, é escândalo. Foi demais. Para que tudo isso? Irmãos, louve a Deus, agradeça a Deus, que por esses canais dos cultos online, a palavra de Deus tem sido pregada. E comece a orar a Deus para que esta pandemia logo se acabe, para que você possa estar na casa de Deus, sempre que necessário, louvando o nome do Senhor. Que você se alegre com os que se alegram e que você possa chorar com os que choram. Não seja como esta geração que perdeu privilégios que ninguém nunca teve. Você é privilegiado nesta noite de estar ouvindo a palavra de Deus. Você é privilegiado por ouvir louvores ao nome do Senhor. Você é privilegiado de estar ouvindo a palavra do Senhor. Que esta geração possa se compenetrar e dizer que Ele é grande e que Ele é fiel. Nós vamos ouvir 2 louvores. Banda Elo louva um louvor, depois cantor Valdério com louvor. Enquanto eles louvam a Deus, você que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nesta noite possa fazer a melhor e grande decisão da sua vida
Existem 2 números de WhatsApp. Um número para pedido de oração e outro número para você se acusar, dizendo: eu aceito a Cristo como único e suficiente Salvador, para que nós possamos falar o seu nome aqui. Pedimos oração para que Deus possa ajudá-lo em nome de Jesus.